Quero ver um vídeo do nosso Thiago Braga, que é meu youtuber brasileiro favorito, tá? Eu queria falar isso, mas eu não tô conseguindo voltar. Quero ver desde o começo. As pessoas faziam cocô em praticamente qualquer canto. Alguns lugares tinham essas caixas na casa e outros tinham pinicos, que todas aquelas fezes, urina era jogado pela janela. A chance de você aprender sobre a Idade Média com esse vídeo aqui... Eu achei que era assim. de você aprender com esse vídeo aqui. Tragam seus defuntos. Monty Python? Ah, eu achei que era isso. Eu aprendi, inclusive, que ele tinha alguma frase que a gente fala hoje em dia, que é quando o pessoal jogava as fezes e xixi pela janela e ia pra avisar quem tava passando embaixo, sabe? Não é isso? Fui enganado? Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. Quando eu vejo esses vídeos na internet falando sobre higiene na Idade Média, eu tenho certeza que eles têm uma fonte. Ó Senhor, abençoe tua granada de mão, com a qual podes explodir todos os seus inimigos em sua misericórdia. A granada de mão! Caramba, a referência de Monty Python e o cara disse, é sagrado! Ai, meu Deus! Mano, assim, o Thiago Braga é incrível. Ele é incrível, ele só meteu o Monty Python aqui. E a Távola Redonda é o nome? Esse filme é incrível, essa cena é muito boa. É a Holy Hand Grenade. Quem conhece a Holy Hand Grenade? Todo mundo sabe que Monty Python é uma fonte academicamente segura, historicamente apurada. Mas existem fontes um pouco mais... Ah, não, Monty Python é muito bom. Agora eu lembrei de Monty Python, eu quero assistir Monty Python, cara. Oh, quem és tu, tão versado nas ciências? Cara, é muito bom. Eu quero assistir Monty Python. atualizados. Esses vídeos aqui esculhambam com os medievais, meus amigos. Botam eles na lama, literalmente. Olha lá atrás tem Monty Python também. A Idade Média ou a União Soviética? Ó, mano. Falando em mitos soviéticos. Mano, é muita referência, velho. É muita referência de coisa que eu gosto nesse vídeo. Tá, eu sei que eu tô pausando, eu vou começar de novo o vídeo sem pausar nenhuma vez. Só que é o seguinte, olha... Eu fico incrível, cara. É Monty Python. Que é assim, é uma referência brabíssima. E a trilha sonora é Drunken Sailor, ó. Curada. Mas existem fontes... Quer ver a trilha sonora? Esses vídeos aqui esculhambam com os medievais, meus amigos. Botam eles... What to do with a drunken sailor? What to do with a drunken sailor? Yellow morning, hey, hey. Daí ele coloca... Ó, e olha só, a outra referência... Literalmente. Eu não sei quem tem mais mitos. A Idade Média ó. ou a União Soviética. E ele acaba com Corp Clan e vodka. Que gosto refinado. E o Drunken Sailor, né? Eu gosto da versão Drunken... Cara, assim, tem uma banda de Londrina chamada Terra Celta que tem a versão Drunken Sailor deles que é a que eu mais gosto. Essa última referência que é o Monty Python. Vamos colocar a cena da Monty Python. O duelo. Agora afaste-se, digno adversário. Foi só um arranhão. Só um arranhão? Perdeu um Perdestes braço. um braço? Então, o que é isso? Agora vamos pro vídeo do grande Thiago Braga. Cocô em praticamente qualquer canto. Alguns lugares tinham essas caixas na casa e outros tinham pinicos, que todas aquelas fezes, urina era jogado pela janela. A chance de você aprender sobre a Idade Média com esse vídeo aqui é o mesmo de você aprender com esse vídeo aqui. Tragam seus defuntos. 9 centavos. Se fosse boomer, tava rico. Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. Quando eu vejo esses vídeos na internet falando sobre higiene na Idade Média, eu tenho certeza que eles têm uma fonte. Ó Senhor, abençoe tua granada de mão, com a qual podes explodir todos os seus inimigos em sua misericórdia. Granada de mão. Todo mundo sabe que Monty Python é uma fonte academicamente segura, claro. Historicamente acurada. Mas existem fontes um pouco mais atualizadas. Esses vídeos aqui esculhambam com os medievais, meus amigos. Botam eles
na lama. Eu sei, não. Literalmente. Eu não sei quem tem mais mitos, a Idade Média ou a União Soviética. Vodka. E falando em mitos soviéticos, galera, eu tenho prazer de apresentar para vocês o meu livro, que acabou de ser publicado pela editora Dialética. Ele fez um livro? Mitologia Soviética, os mitos fundadores do comunismo russo. Aqui dentro você vai aprender como derrubar... Ô, Thiago Braga. R$114 teu livro, Thiago. Eu sou pobre, Thiago Braga. Ô, faz mais barato pra mim aí, cara. Gosto tanto de você, porra. 114 conto o livro. Ah, mano, eu queria ler, mas tudo bem, vou esperar ficar mais barato. É justamente essas mentiras que são contadas por comunistas até hoje. No primeiro mito você vai aprender como que a Revolução Russa não teve apoio popular e os comunistas criaram o primeiro Estado moderno baseado no terror. Já no mito 2 você vai ver como que a Guerra Civil foi criada Preciso pelos ler isso aqui, comunistas eu preciso e ler isso matou aqui. mais russos do que a Primeira Guerra Mundial inteira. E no mito 3 a gente fecha com o Pacto Molotov-Ribbentrop e como Stalin assinou um tratado de amizade com Hitler e tentou até mesmo fazer parte das potências do eixo. Preciso comprar esse livro aí. Os nazistas e os fascistas. Tudo isso você vai encontrar aqui dentro e repleto de fontes primárias e estudos especializados dos sovietólogos mais renomados do mundo. Eu não tenho dúvida que vocês vão aprender muito com esse livro. É só clicar nos links na descrição. Eu cliquei. Em versão física e em versão e-book também. Eu preciso da versão física, eu gosto. Eu leio o livro em versão física. Eu gosto de livro em versão física. Poucos eu leio em versão do celular e Kindle. Mas assim, R$114. Ô, Thiago Braga, ajuda nós aí, mano. Corta metade do preço aí. Hoje a gente vai falar sobre mitos muito mais antigos do que esses aqui. Falar que os medievais eram imundos é fácil morando num apartamento com água encanada e quentinha, usando condicionador antifreeze, passando leite de rosas no sovaco. Quero ver morar lá e suar o coco para tentar ser limpinho, meus amigos. Por exemplo, hoje você fica 50% limpo só de usar Insider. E se você morar num clima fresquinho, igual aqui de Petrópolis, dá pra ficar até uns 3 dias sem banho, tranquilo. Nunca testei pra confirmar isso. Então, pra você já ficar 50% limpo, o Renan testou já. 15% de desconto. O Renan testou, que pode com certeza. ser somado com outros descontos no site que podem chegar até 30%. Insider é bom mesmo? Insider é o mês bom. de aniversário da Insider, galera. E quem ganha presente Insider é você, é bom. camponês. Então, de uma coisa limpa e cheirosa que nem a Insider, vamos para um lugar sujo, sombrio e infestado de sujeira e fezes para todo lado. Eu não sei o valor. De xixi. Eu não sei o valor da Insider, eu sei que é uma camiseta boa. Eu vi, o Will já comprou, acho que o Better já comprou, realmente são boas camisetas, são assim, é outro nível. Só que eu não sei o valor, não sei quanto custa. É caro? Sério? Pelo menos é isso que você vai aprender com esses videozecos aqui falando sobre a Idade Média. Senhoras e senhores, meus amigos, vamos testemunhar juntos aqui o maior show de escárnio e maldizer dos medievais que você vai ver em toda a sua vida. Eu não gosto que fale mal dos foi uma meus. época horrenda, nojenta e cheia de ignorância da população comum. E a falta de saúde e higiene era muito clara para a população. Eita! Gordinho? Tá acabando com os medievais, meus amigos. Mais nojentos. É, ele não tem. Aquele gordinho ali não tem muita moral pra falar dos medievais, viu, cara? Sinceramente, acho que é propaganda pros medievais. Da Idade Média. A rainha Isabel de Castela se gabava o tempo todo, por além de ser uma rainha guerreira, ela também se gabava por tomar só 2 banhos em toda a sua vida. Um banho quando ela nasceu e o outro antes. Então, esse perfil aqui deveria estar falando do suco da Idade Média. É o Renato Cariani. É o Cariani? É o Renato Cariani. É o Renato Cariani, cara. Ih. Não sobre a higiene dos medievais. Como era a higiene íntima na Idade Média? Os banhos eram tomados numa banheira comunitária em cada casa. O problema era que a água era reutilizada. Tipo e a na média Índia? de banhos era mais ou menos uma vez por ano. Que nojento isso aqui. Imagina a água sendo reutilizada. Imagina pai, mãe, filho, tudo usando a mesma água. Esses medievais eram todos uns porquinhos. Por que eles não abriam o ralo da banheira, deixavam a água sair? Aí era só abrir a torneira, deixar a água fresquinha passando pelo cano, encher a banheira. Ligar a eletricidade. Será que era porque não existia água encanada? Quando eu penso em Idade Média, eu gosto de usar uma coisa que a gente tem dentro de nós. Sabe o que é? É uma coisa bonita, admirável, chamada
empatia. Então vamos nos colocar no lugar de um medieval por um minuto. Você é um camponês ou um morador de uma cidade medieval. Como não tem água encanada, a única maneira para você levar água para dentro da sua casa era puxando água de um poço. Aí a média de uma banheira individual hoje é de mais ou menos 100 litros. Mas vamos diminuir a banheira medieval para uns 80 litros. Um balde comum hoje leva cerca de 8 litros d'água. Isso significa que você teria que levar cerca de 10 baldes d'água do seu poço até a sua banheira. Aí imagina só o trabalho brutal você ter que fazer isso para cada membro da sua família depois de um dia inteiro de trabalho. E tem outro detalhe que os docinhos de coco aqui esqueceram de contar para você. O clima da Europa é gostoso, né? É frio, né? Tropical, aquele inverninho delicioso. Tomar banho, naquela época, devia ser a coisa mais tranquila. Igual os nossos índios aqui, né? Os nossos índiozinhos aqui, no clima tropical, tomavam um banhozinho gostoso, com aquele calorzinho do Rio de Janeiro. Mas lá na Europa, o bicho pegava de frio pelo menos metade do ano. Então, tirando o verão, devia ser um inferninho para eles tomar banho nas outras épocas. E aí você imagina, então, que além de todo esse trabalho para encher a banheira, você ainda tinha que esquentar a água em tripés de ferro no quintal, ou se a sua casa fosse maior um pouquinho, você podia esquentar num forno de barro que ficava dentro dela mesmo. Então, aqui é a hora da gente usar de novo a nossa querida empatia. Outra coisa, assim, eu tenho alguma proximidade com... Não é a leitura da Idade Média, mas é dos anos 1700, por aí, que é Dumas, que ali você consegue pegar também um pouco de... Não é longe da Idade Média, putz, é coisa... não tem como comparar. Mas ali você já vê a dificuldade, sabe? Nos livros do D'Artagnan lá, e os mosqueteiros. Pelo menos os nobres, os gentlemen, né, os cavalheiros, eles tinham a toalete deles. Só que era uma coisa muito difícil, como ele falou. Você tinha... Eu acho que quem tomava um banho com mais frequência era quem tem criados pra poder ficar indo no poço e ficar enchendo a banheira, né? Mas eu fico pensando, era foda ser pobre nessa época. Porque tinha que tomar o quê? Banho em rio? Você leu Os Três Mosqueteiros? Eu quero ler tudo do Dumas agora. Tudo. Eu li Os Três Mosqueteiros, eu li... O Monte Cristo é dele? Se coloque no lugar do medieval. Hoje, seu gás já acabou no meio de um banho? Sua resistência do chuveiro queimou? Faltou luz e você estava todo ensaboado? Lembra do inferninho que foi? Você ter que sair espumado do banheiro? Lembro. Ou ficar lá parado vários minutos, esperando a mamãe ou a sua esposa esquentar água no fogão? Aí eu te pergunto, você ficou feliz? Estava confortável, não estava? Você lá, tendo que sair do ele banho, tá muito bravo. Ele tá muito bravo com a galera falando mal da Idade Média. É sempre um pote de sorvete ou margarina nessas horas. Você trabalhou o dia inteiro. E seu banho foi assim. Na Idade Média, era assim, meus amigos. Todo santo dia. Isso se você desse sorte de ter um poço perto da sua casa. Porque a maioria das pessoas tinha que, sabe onde? No rio ou no lago, pegar água no balde e sair carregando. Não tinha cavalinho, não tinha carro para carregar água. Tinha que carregar no lombo ou na mão, até a sua casa, para a pessoa esquentar a aguinha lá para todo mundo. Inclusive no livro desse último esse último livro francês que eu li, que é o dos Miseráveis, tem a parte que a menina, ela encontra inclusive o Jean Valjean quando ela vai no poço que é fora. Olha, eles moram em Montfermeil, ela tem que ir fora da cidade buscar água. Então, imagina, nessas cidades, nessa época devia ser comum você morar numa cidade e ir longe fora da cidade, num poço, buscar água pra trazer. Que quando a Cosette encontra o Jean. Se fosse esquentar água para todo mundo, numa casa que tinha 5, 6, 7 pessoas, quanto tempo que ia durar esse banho? Ia ser a noite inteira a galera tomando banho, meus amigos. Aí tinha que acordar cedo no dia seguinte para ir para a lavoura ou então para trabalhar na cidade. Quem aguenta isso? Conta pra gente, nós queremos saber. Isso se a sua casa tivesse banheira, porque a maioria nem banheira tinha. Então muitos tinham que tomar banho nos rios ou lagos próximos. Ou fonte. Jogando balde no coco mesmo. É mesmo.
Saca só esse estudo especializado aqui do medievalista Paul Newman nessa obra fantástica chamada Dia a Dia na Idade Média. Aqui ele derruba todos esses mitos que a gente sempre ouve por aí em relação à Idade Média. Mas esse não vai ser o único estudo que a gente vai mostrar aqui não, temos muitos outros. Mas esse livro aqui é fantástico porque ele aborda exatamente essa questão da higiene, como que eles tomavam banho, que eles lavavam as mãos, como que eles preparavam a comida, como que eles lavavam as roupas, destruindo esse monte de baboseira que a gente ouve por aí. Aqui na página 153, olha só o que o professor diz, ó. Preparar um banho não era uma tarefa pequena. Exigia carregar água suficiente para encher a banheira, aquecer parte ou a maior parte da água em caldeirões sobre chamas abertas ou em recipientes de barro dentro ou sobre fornalhas ou fornos. Drenar ou esvaziar a banheira após o banho e levar embora a água residual. E só para vocês pensarem, eu não sei como seria falar isso em português. Em inglês eu conheço a palavra que é lifespan. Em toda a humanidade, essa foi a regra, assim, em toda a história da humanidade, em todo o lifespan da humanidade. Como seria em português essa palavra? Lifespan. Toda a vida, toda a história da humanidade, toda a duração, né, da humanidade. Essa foi a regra. A gente que vive num período muito avançado, assim, isso era a regra, assim, a história inteira da humanidade. Não sei quanto tempo tem a humanidade, sei lá, 40 mil anos? Eu não sei, né? Quanto tempo tem o Homo sapiens? Quanto tempo eles vivem em cidades, sabe? Isso sempre foi a regra. A gente que vive num período diferente, já pararam pra pensar nisso? Período de vida, né? É isso que eu falo, né? É muito mais fácil as coisas em inglês, eles têm muito mais expressões. A expressão lifespan é muito boa para explicar isso. Não, período de vida, duração. Lifespan. A menos que a banheira estivesse localizada perto de um cano de drenagem no qual a água pudesse ser diretamente esvaziada. Tendo em mente que o único galão de água pesava cerca de 3,5 kg, pode-se ver que todo esse processo exigia grande trabalho, além do tempo e combustível necessários para preparar o banho. Madeira era cara, né? Água. Madeira era cara comprar. Pô. Não deveria ser nenhuma surpresa que as pessoas tirassem o máximo proveito de todo esse esforço, fazendo com que vários membros da família tomassem banho juntos, enquanto a água ainda estava quente. Ou se a banheira fosse muito pequena, tomando banho um após o outro. Além disso, a quantidade de trabalho envolvido também torna mais compreensível o motivo pelo qual os banhos eram registrados como ocorrendo apenas uma vez por semana, ou até menos frequentemente durante a Idade Média. As dificuldades de preparar um banho e a prática do banho semanal não são exclusivas da Idade Média. Agora, reparou aqui que o professor falou que eles tomavam banho aproximadamente quantas vezes? Uma vez por semana. Mas reparou que quando a gente coloca essas questões em perspectiva, a gente consegue entender que não se tratava de porqueira, não se tratava de falta de higiene, se tratava de uma dificuldade extrema para conseguir tomar banho e toda a família naquele contexto europeu. O Renan se dá bem nessa época. As pessoas tomavam banho com muito mais frequência do que apenas uma vez por ano. Isso é um esculhambo com os medievais. Então, em pleno século XXI... Ele fica bravo. Com esse papinho ficou puto. de uma vez por ano. Mas agora eu pergunto pro professor Thiago Braga. É melhor você tomar um banho uma vez por semana ou você tomar um banho todo dia como os indianos tomam? E aí? O que é melhor? A Idade Média? Ou os indianos tomando banho com cadáver no rio? Nossa Senhora. Isso é sacanagem com os medievais. Assim, eu realmente queria ouvir de um medievalista mundialmente respeitado hoje que ainda defenda essa besteira de que eles lá tomavam, em média, um banho por ano. Duvido que ainda tenha alguém que defenda isso hoje. Além disso, galera, o professor destaca aqui durante todo o livro dele, em várias partes interessantes, como que havia outras maneiras deles fazerem higiene também, além do banho. Eles escovavam dentes, lavavam as mãos, o rosto, muitos usavam inclusive sabonete, meus amigos. Então, mesmo com toda essa dificuldade, eles ainda assim tomavam banho regularmente e mesmo aqueles que não conseguiam tomar banhos regulares, ainda assim se higienizavam. Então a higiene fazia parte do pensamento europeu medieval. Olha só o que
O professor conclui ainda na página 152. As pessoas na Idade Média não parecem ter evitado tomar banhos. Os manuais de saúde rotineiramente exaltavam os benefícios do banho, especialmente em água morna e relaxante. Esse conselho não se limitava a adultos. Alguns textos médicos também afirmavam que bebês deveriam tomar banho pelo menos uma vez por dia. E alguns até recomendavam 3. Além disso, o professor mostra também que era comum para a maioria das pessoas tomarem banhos nas chamadas casas de banho públicas. Inclusive, era um local onde acontecia atividade social entre as pessoas. Elas conversavam, batiam papo e, em alguns casos raros, até namoravam. Então, essa visão de que os europeus não tomavam banho, ou que eram porcos, ou eram... Isso eu aprendi no Witcher 3. O Witcher 3 tinha as casas de banho e tal, você entende um pouco mais. Olha, o Witcher 3 é um pouco mais acurado, inclusive, que os vídeos de TikTok, quem diria? Imundos, ou não tinham higiene, é uma falta de respeito brutal com os povos daquela época. Principalmente hoje, quando a gente tem acesso a tantos estudos acadêmicos e especializados que ajudam a gente a entender todo esse contexto. Isso aqui é típico de site de fofoca. Ou então Leandro Narlock fez algum guia politicamente incorreto da Idade Média. Para aí, eu gostei. Eu conheci o Narlock, inclusive, já fiquei bêbado com o Narlock. Eu li um livro dele, era Guia politicamente incorreto de algum desses aí, mas que falava da coroa brasileira. Eu gostei, eu achei bem legal. Eu não dei nem valor muito histórico àquilo, só achei um bom livro, bem escrito. Grande Narlock. O que aconteceu com o Narlock? O Narlock sumiu, nunca mais vi ele. Nunca mais ouvi falar do Leandro Narlock. Continuando com o show de horrores, dá uma olhada nisso aqui. As pessoas faziam cocô em praticamente qualquer canto. Alguns lugares tinham essas caixas na casa e outros tinham pinicos, que todas aquelas fezes, urina era jogado pela janela. A cara dele! A cara dele! Mano, eu vou salvar isso aqui numa figurinha. É já. Olha a cara dele. Ó. Minha nova figurinha. Ó. Eu tenho figurinha do Thiago Braga. Tá muito claro, mas dá pra ver, né? Toma. Em quase tudo que é lugar. Pelo menos aqui, ela só disse que os medievais faziam cocô em tudo quanto era lugar. Ela podia ter dito aqui que a galera lá fazia cocô, limpava com a mão, esfregava na cara e ainda lambia. Os indianos fazem isso com cocô de vaga. Aí a mocinha mostra uma pintura esquisita de alguém cagando com foreves de fora. Se isso aqui for um foreves, é um foreves bonito. São 2 foreves. Parece até um joelho dobrado. Mas vamos fazer uma reflexão. Não é 2 foreves, né? Galera. E vamos usar de empatia com os medievais. Não é por causa de algumas imagens, não é por causa de algumas fotos, de algumas pinturas. Não, mas eu já... A gente vai acreditar que a galera lá do passado fazia isso. Eu já vi em construções de pedra, assim, onde tem a privada, assim, é um buraco que cai direto. E aí? Então não pega essas pinturas para dizer que era isso que acontecia na Idade Média inteira. 1000 anos. A Idade Média durou 1000 anos. Um continente inteiro para dizer que todo mundo fazia isso aqui. Então saca só uma imagem dessa aqui. A galera lá num campo de batalha. Já usou uma privada dessas, Junito? Cara, quando eu era pequeno, eu lembro que, ainda mais quando eu ia visitar assim, na roça, era muito comum ter a patente. Você sabe o que é patente? Alguém sabe o que é patente? O que é a patente? Fala aí, Juninho Picote, o que você acha que é a patente? Que patente, cara? É privada. Você não sabe o que é a patente. Não, eu sei o que é. O que mas que o é? jeito correto é o mesmo jeito que vocês falam sinaleiro. O que é? Quebra-mola. O que você acha que é a patente? O que você acha que é a patente? Patente é privada, caralho. Não é, cara. É a parte de cima da privada. Não é. Pelo menos no interior, na colônia, ela tinha os banheiros fora de casa, que era esse buraco ali. Era a patente, era uma casinha lá fora, que era cavar no buraco, e colocava e tinha um sabugo de milho pra você limpar a bunda. Isso é patente. Depois você vai falar que é quebra-mola. É isso, é que o nome disso é patente, é que você sempre viveu em cidade, você nunca viveu no interiorzão. Eu morei, velho, numa cidade de 10 mil habitantes, doidinho.
Então é isso, no sítio tem essas patentes, é fora de casa. Então sim, Sr. Pixel das Galáxias, eu já usei banheiros parecidos assim. De repente um soldado resolve rir as calças e fazer um cocô ali. Sabe-se lá o que estava passando pela cabeça dele? Às vezes estava com medo da batalha, às vezes comeu alguma coisa esquisita e não teve tempo de procurar um banheiro e precisou arriar e fazer o mesmo. Aí você vai pegar essa imagem e vai dizer que os milhões e milhões e milhões de medievais faziam isso por causa dessas imagenzinhas aqui? Muito bom. Vamos com calma, né, galera? Aí você tá passando pano, Thiago Braga, tá passando pano. Vez você já foi pego desprevenido? Naquele momento tenso, desconfortável, onde o que tá dentro da sua barriga não quer mais ficar? E você precisou fazer suas necessidades em algum lugar inconveniente? Esse vídeo tá muito bom, cara. Empatia. Essa é a palavra desse vídeo. Mas se você não ficou satisfeito com essa explicação e todas essas analogias aqui, vamos de estudo especializado. Esse vídeo é muito bom, Vamos cara. para um antigo para você ver que essas besteiras aqui, galera, já são refutadas por especialistas, por medievalistas, por pelo menos uns 100 anos. Saca só esse artigo aqui de 1928, chamado Saneamento, Banhos e Limpeza de Ruas na Idade Média no Renascimento. Olha só o que o professor Linton diz aqui na página 192. Entre as muitas censuras feitas contra a Idade Média, uma das calúnias mais insistentes tem sido uma calúnia de 3 cabeças latindo como Cérbero para este efeito. Primeiro, que as ruas das cidades medievais eram constantemente mal cheirosas e cheias de sujeira, devido à falta de esgotos fechados e conveniências privadas ou públicas, ao costume de jogar lixo na rua e à falha das autoridades municipais em limpar as calçadas. Peraí. Os caras ficam falando, nossa, esse pessoal da Idade Média é muito porca, fica jogando lixo na rua. Vamos ver algum bairro brasileiro no Google Maps aqui. Aqui, essa turma da Idade Média que fica jogando lixo na rua. Pior que eu caí nesse rio aqui. Foi bem esse lugar aqui que eu caí no GeoGuessr. Na hora que eu caí, eu falei, meu Deus, que é isso aqui, mano? É Índia? Não, era Belém do Pará. Aí você imagina que você mora numa rua e você faz cocô e xixi num balde, igual essa mocinha que acabou de dizer, e você jogava pela janela. Todas aquelas fezes, urina era jogado pela janela. Aí o cocô fica lá, na rua. Aí você imagina que o seu vizinho ia fazer a mesma coisa. Fazia cocô no balde e jogava na rua. Xixi e o vizinho do lado e do lado. Imagina só o que era a rua. O que era uma rua medieval nesse contexto? Era uma fossa aberta onde todo mundo andava. Aí você saía da sua casa e ia para a igreja. E saía pela porta de casa. Você não pisava só no cocô do seu vizinho. Você pisava no seu próprio cocô. É sério isso? Na Idade Média, você não podia jogar o seu cocô onde você quisesse, não. A menos que você fosse, adivinha só, um mongol. Eles enterravam os excrementos ou jogavam nos rios, assim como acontece hoje em muitas partes do Brasil e do mundo. Já sentiu o cheiro do Rio Tietê? Durante quantas décadas jogavam fezes e xixi Belém do lá? Pará aqui, ó. Há poucos anos atrás. Há poucas décadas. Belém do Pará aqui, ó. Então você imagina na Idade Média. Jogar xixi e cocô em rio. Belém do Pará, 24 de 4 de 2025. Ou enterrar fazia parte do processo de não deixar sujeira nas ruas. Inclusive, tinham leis que proibiam jogar excrementos nas ruas. Então, COP 2030. Tinha lei que proibia jogar excrementos, significa que eles faziam. Ué, se tem lei contra crime hoje, significa que todo mundo é criminoso? As leis eram para responsabilizar aquelas pessoas por essas ilicitudes que elas poderiam cometer no dia a dia. Sabe o que eu vou colocar na capa? Thiago Braga que defende os cagões. Ele tá fazendo uma defesa muito boa dos cagões da Idade Média. Vai estar na capa. Quem estiver assistindo esse vídeo amanhã no YouTube, assim, Thiago Braga defende cagões.
Desculpa, Thiago Braga, me dá teu livro, eu quero ler. Assim como algumas pessoas hoje, mas não chega nem perto da maioria. Além disso, isso mostra justamente que as autoridades da época estavam preocupadas com a higiene pública também. Então é claro que poderia ter havido pessoas que jogavam essas malditas fezes pela janela. Mas dizer que essa era a prática do continente europeu durante a Idade Média, que durou 1000 anos, milhões de pessoas... Mas assim, pelo menos em filmes e coisas, a gente tá acostumado a ver, né, o pessoal jogar pela janela, assim, mas era uma Londres meio vitoriana, já que eles faziam isso. Mas mesmo assim, eu acho que já é exagero, né, que a gente vê nos filmes e tal, série, a gente vê até no Peaky Blinders, se eu não me engano. É só uma asneira total, só, mais nada. E na Idade Média, né? Que preste nesses vídeos aqui, nada. As roupas eram lavadas poucas vezes por ano também. E era utilizada uma mistura de soda cáustica, água do rio e xixi. Pois é, xixi para lavar roupa. Imagina o cheiro. Jogavam xixi nas roupas para lavar. Isso Mas é... uma simplificação e generalização aqui, galera. Roupas eram lavadas com frequência também. O professor Newman mostra exatamente isso aqui no livro dele, que ter roupas e lençóis limpos era apreciado pelos europeus medievais. Manuais de saúde recomendavam dormir em camas cujos lençóis eram trocados e limpos regularmente. E livros sobre a administração doméstica enfatizavam quais eram os deveres da esposa, incluindo manter a roupa de cama e as roupas do marido limpas. Eu acho que acreditar numa bobagem dessa, o cara já tem que ser burro. Ele não para nem pra pensar um pouquinho. Não para nem pra pensar um pouquinho, sabe? Acho que não existe cultura no mundo medieval antigo ou moderno que vai ficar um ano pra lavar uma roupa. Não, isso não existe. Sobre o xixi, na Idade Média, sair jogando para lavar roupa, ele não era usado para lavar roupa, não. Ele era usado para tirar manchas específicas e eram usados esporadicamente. Justamente devido ao quê? O cheiro. Então era uma medida que eles tinham naquela época. Ele tá defendendo mijão agora. Tirar mancha da roupa. Mas vários estudos indicam que para contrapor o cheirinho de xixi, eles usavam até lavanda, detergente, sabonete. Sempre tinha uma solução inteligente para um problema esquisito. Então não é como se jogasse o xixi na roupa e deixasse o xixi na roupa também. Os europeus eram povos sofisticados, galera. Não era essa nojeira aqui que a gente vê nesses vídeos épicos, não. Os quartos eram limpos só com uma vassoura de bambu. A urina era para extrair amônia. Eram úmidos e o cheiro de suor. Não. Os quartos eram limpos só com uma vassoura de bambu. Eram úmidos e o cheiro de suor era gigantesco, já que eles praticamente nunca trocavam A cara dele. Os de saúde recomendavam dormir em camas cujos lençóis eram trocados e limpos regularmente. A cara do Thiago Braga. Da Idade Média. A rainha Isabel de Castela se gabava por, além de ser uma rainha super guerreira e à frente da sua época, tomou só 2 banhos a vida inteira. Primeiro, quando ela nasceu e antes de seu casamento. Rainha de Castela Isabel se gabava de ter tomado banho só 2 vezes na vida? Fonte. Sabe a fonte que ela usou? Ele tá puto. Ele tá Arial puto. 12. Falando sério aqui, galera, eu já passei Ele tá noites muito em claro puto. pesquisando isso. Eu nunca vi nenhuma fonte primária e nenhum estudo especializado dizendo isso. Eu só vi em blog, em site de fofoca, em jornal Zeco, em revista. Mas vamos acreditar que isso aqui é verdade, por algum segundo, que Isabel realmente em algum momento tenha se gabado de ter tomado 2 banhos. Será que ela se gabava porque ela gostava de sentir o cheirinho dela? De ter tomado só 2 banhos na vida dela? Será que ela se gabava porque gostava do cheirinho que exalava dela ter tomado só 2 banhos na vida dela? Ela curtia aquele cheirinho? Ou será que ela se gabava Empatia. por ela ter feito Empatia. algum voto, alguma penitência religiosa? Porque naquela época os europeus faziam penitências religiosas. Faz Inclusive, não tomar banho era uma delas. Qual será o contexto que ela se gabou? Contexto, senhoras e senhores. Contexto. Casamentos eram realizados em junho, pois maio era o mês em que eles tomavam mais banho. Foi aí que surgiu a ideia dos buquês, para que a noiva não fedesse tanto e não tivesse tanto bafo. Buquê para esconder o cheiro. Casamentos eram realizados em... Que merda. Não faz o menor sentido. Ai, não faz o menor sentido.
Eu nem sabia que tinha tanta tranqueira assim na internet. Não tem TikTok, né? E não olho Instagram. Em junho, porque a galera gostava de casar em junho. Tem nada a ver com mau cheiro, meu Deus do céu. Quer ver? Olha só esse artigo aqui escrito na Thought.co por uma medievalista chamada Melissa Snell, autora de múltiplos artigos especializados enterrando essa baboseira. E olha como ela descreve essa desinformação bonitinha aqui, ó. A maioria das pessoas se casavam em junho porque tomavam seu banho anual em maio e ainda cheiravam muito bem em junho. No entanto, elas estavam começando a cheirar mal, então as noivas carregavam um buquê de flores para esconder o odor corporal. Daí o costume hoje de carregar um buquê ao se casar. Viu? Uma especialista no assunto, sabendo desses absurdos com os medievais e botando para todo mundo ver. Eu imagino que o pessoal casava mais em junho, que deve ser... Que época que é a primavera no hemisfério norte? Aí, ó, corre em junho. Deve ser por isso que o pessoal se casa mais em junho, né? Porque é começo da primavera. Tem todo aquele período lá, como que é um lugar temperado, tem todo aquele clima de frio e tristeza. Pô, vem a primavera, você... vamos casar! Não é não? Eu imagino que deve ser isso. Não sei. Sobre essa besteira. Em suma, havia inúmeras oportunidades para as pessoas medievais limparem seus corpos. Assim, a perspectiva de passar um mês inteiro sem se lavar e então aparecer em seu casamento com um buquê de flores para esconder seu fedor não é algo que uma noiva medieval provavelmente consideraria mais do que uma noiva moderna. Então vamos parar com essa besteira do buquezinho. É muita falta de... Deixa as noivas só pensar um pouquinho, que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não. Era só um enfeitezinho bonitinho, para deixar as noivas ainda mais cheirosinhas do que elas já estavam. Então parou de fazer bullying até com o buquê das noivas. Para fechar, eu deixo as conclusões aqui do medievalista Albrecht Classen, no seu artigo publicado em 2017, Vida Cotidiana e Cultural no Final da Idade Média, a evidência do Tacitum Sanitatis, aspectos históricos, médicos e socioculturais. Falando especificamente na vida das cidades medievais, na página 227, ele diz: podemos estar certos que tomar banhos regulares, lavar-se, mudar de roupas, ficar envergonhado por ser visto nu por outros e etc., já era muito espalhado na maior parte, padronizado em monastérios, em habitações urbanas, castelos e palácios. Mas essa galera diz que a vida na Idade Média era como? Nojenta. As pessoas faziam cocô em praticamente qualquer canto. E a média de banhos era mais ou menos uma vez por ano. Lavar as partes íntimas das mulheres não era recomendável, já que poderia deixá-las estéril. Xixi para lavar roupa. Que vídeo, mano. Olha, obra de arte, mano. Que vídeo. Que vídeo maravilhoso do Thiago Braga. Vou curtir esse vídeo. Muito bom. Ele tava muito puto, cara. Ele tava muito puto. Mais um grande vídeo do meu youtuber favorito, Thiago Braga. Nossa, muito bom, velho. E termina com Linkin Park. Ai, cara. Thiago Braga é muito bom, velho. Mas outra coisa também. O que eu ia falar agora? Até me perdi o que eu ia falar. É uma referência dos Miseráveis. Mas tem outra coisa que assim, o Thiago Braga ele fez uma defesa, né? O Thiago Braga ele fez uma grande defesa aqui, tem empatia e tal, porque era complicado. E tem outra coisa, falta de conhecimento por micro-organismos, né? Eu acho que eles não sabiam tanto que micro-organismos de fezes podia causar doenças. Tanto que, cara, eu tava lendo ali no livro dos Miseráveis, que é 1860, eu acho. Não é bem moderno até. Mano, tem um capítulo inteiro do Victor Hugo falando como é um desperdício dos dejetos humanos do esgoto de país serem jogados no mar. Porque aquilo daria era tanto adubo que daria pra alimentar o mundo, assim, uma coisa assim. Mano, tem um capítulo inteiro dele defendendo a tese dele que deveria ser usado cocô humano pra adubo, entendeu? Eles não tinham as ideias de que traz doenças e tal. Acho que eu não sei quando que foram descobertos os micro-organismos. Foi um pouco depois, inclusive, não foi? Não foi um pouco depois? Eu não lembro. Eu estudei isso na escola, mas eu não lembro.
Mas enfim, tem esse motivo também, eles não tomar tanto cuidado com esse tipo de coisa, sabe? Não sei se eles, essas pestes e não sei o que foram causadas, sim, pela falta de higiene nas cidades e falta de saneamento. Eles não tinham ideia, né? Micro-organismos e tal. Já pararam pra pensar nisso? Pô, eles achavam que as coisas se criavam do nada. Uma época aí, depois da Idade Média, né? Já é na Idade Moderna. Não sei o que espontâneo, né? Criação espontânea. A criação espontânea, cada ideia. Nessa época não tinha nem descoberto a penicilina, foi no começo do século passado. Boa, galera. E tivemos um baita react. Isso aqui eu vou colocar no YouTube, eu gostei muito desse vídeo. Eu só dei risada, na verdade. O react foi eu dando risada o vídeo inteiro, mas... dane-se, valeu a pena. É o Thiagão Braga.